Aliás, deixa eu dar um beijo aqui no Bob. Tudo bom, Bob? Como é que você tá? Bem, obrigado. Certinho, dentro das normalidades? Tudo normal. Quando a gente fala de normalidade, normose, normalidade, eu até falei isso pro pessoal, né? Olha, normose deve ter alguma coisa a ver com a normalidade ou as anomalias. Hoje nós vamos falar de um assunto que a gente pratica muitas vezes e não percebe. Certo, Bob? Isso. São as normalidades? Isso, são os desvios... Normose que você fala, né? Isso, normose, né? São os desvios de comportamento que são dados como normais. Então, por exemplo, alguns anos atrás, né, todo homem deveria fumar. Porque tanto que se chamava de hábito, né? Não era vício. Né? Mas vamos dizer, todo homem deveria fumar porque isso era um sinal de masculinidade. Homem que não fumava tinha sua masculinidade duvidosa, né? Depois veio a outra normose que a mulher, ao começar a fumar, principalmente em público, isso mostrava que ela era uma mulher descolada, atualizada, moderna, né? E essas normoses, elas acabam aparecendo, às vezes não se sabe nem de onde, né? E vão se adquirindo como verdades, seja de pensamentos, sentimentos, práticas, verdades, e que pode causar problemas de traumas, medos, pânicos e pode levar até a morte. Vamos dar um exemplo, então, para o pessoal que está em casa, de repente, se identificar. Como você disse, a pessoa fuma, o outro fuma, então o camarada lá parou de fumar, né? Mas ele quer ter amizade, quer continuar indo ao barzinho, conversar com as pessoas. Os próprios amigos dizem, mas você não parou de beber? Você não parou de fumar? O que você está fazendo aqui? E a gente percebe, né, Bob, que você acaba se sentindo o errado. Isso, você fica excluído da turma, não é? Ou uma mulher, por exemplo, vamos ao shopping. Ir ao shopping quer dizer o quê para as mulheres? Gastar muito, a futilidade muitas vezes, não estou generalizando, mas, né, comprar muita coisa. Aí você quer ir no shopping só para passear e tomar um sorvetinho. Aí sua amiga diz assim, mas só isso? Então eu nem vou lá. Aí você fala, será que eu tô errada? Quando você começa a se cobrar e se perguntar, você entrou na normose. Essa é a normose, ou seja, você questiona um padrão seu, um pensamento seu, um valor seu, não é? Por exemplo, o que tem de mal você, numa tarde, ou enfim, uma hora que você tem disponível, né? Você sai do seu trabalho, ou seja em casa, ou seja fora, e você quer passar no shopping para tomar um sorvete, agora no frio, às vezes tomar um chá, né? Tomar um chocolate, alguma coisa assim. E depois você quer ir embora para casa, né? Mas você é mulher. Portanto, mulher, quando vai no shopping, tem que gastar dinheiro, tem que comprar alguma coisa. Esse é o normal, não é? Então, se você não fizer isso, alguém pode chegar para você e falar, o que aconteceu com você? Você está sem dinheiro? Você está passando dificuldade? Ou você é uma esquisita? Às vezes a pessoa passa por isso super bem. Super bem. Super bem resolvida. Não vou no shopping porque eu não quero, vou lá tomar sorvete porque eu quero mesmo e acabou. Isso. Ponto final. Mas, muitas vezes, a pessoa não verbaliza isso. E acaba deixando... O tal da loira burra, vamos dar esse exemplo. É o caso. Toda loira é burra, né? A pessoa pode nem responder, pode... isso aí não me afeta porque, né? Mas, dentro, né? Dentro de você mexe, né? Não tem como, porque assim... A hora que alguém fala algo que mexe com você e você responde, é porque mexeu. Não é? É simples assim. Porque externamente você pode falar assim, eu sou uma mulher resolvida, eu tenho meus cabelos claros, né? E eu sei da minha inteligência, isso não tem nada a ver. Então, quando alguém faz alguma piada ou algum comentário sobre o seu nível de inteligência em função da cor do seu cabelo, se você efetivamente tem esse assunto resolvido, normalmente a reação que você deveria ter era de indiferença. Nem responder para mal, nem para bem. Ou seja, aquilo não fala com você, não conversa com você, tá certo? Agora, se você dá uma resposta, é porque dentro de você isso não está resolvido. Então você tem que falar alguma coisa, seja uma risada, seja às vezes fazendo algum comentário, né? Seja às vezes replicando a pessoa, fazendo um comentário mais duro para ela, né? Aí vai dar característica também individual de cada um. Claro, cada um sabe reage de uma forma. Então, são pequenas coisas que você vai tendo como normal, né?
e que isso vai influenciando na sua vida. Por exemplo, nos dias de hoje, você imagina um homem que tem a sua moral ofendida, ele desafiar o outro com um duelo de armas? Hoje em dia isso, né, não tem mais cabimento, não é? Mas, no entanto, no século XVII e XVIII, na Europa, isso era normal. Todo homem que se sentisse ofendido na honra, né, a gente vê isso em filme, teatro, né? Ia lá, pegava a luva, batia na face do outro e eles iam duelar porque um tinha que morrer. E isso era normal. Então... Como fazer serviço de casa é coisa de mulher. Trabalhar fora é coisa de homem. Né? O provedor sempre tem que ser o homem tem que ganhar mais do que a mulher. Isso. Bom que algumas coisas mudaram. E bom quando você tem a consciência de que algo está te incomodando e você tenta fazer algo primeiro, por você. Então, tá incomodando, por exemplo, às vezes a dona de casa tá aí nos assistindo, tá atarefada, cuida de criança, cuida do marido, cuida da casa, né? E o marido acha que só porque ele é o provedor não precisa fazer nada. De alguma forma, isso acaba ficando o cotidiano, no dia a dia ela conversa com as pessoas, fala, ih, meu marido é pior, que ainda chega e joga tudo pra cá, e eu saio catando. Mas se não incomoda, ok. Incomodou. Pode ocasionar outros distúrbios, claro, que não seja a tal continuidade da normalidade, Bob? Pode chegar até questões físicas, né? Porque, por exemplo, já que você deu o exemplo da mulher que trabalha em casa, que normalmente não é valorizado e trabalha muito, né? Eu sei o quanto a senhora trabalha na sua casa, é bastante e normalmente não é valorizado. Então isso pode ficar dentro dela, sempre como uma mágoa, um rancor. Por quê? Eu não sou reconhecida, o trabalho que eu faço não traz dinheiro. É claro que traz. É simples. Experimenta parar de fazer o seu trabalho dentro da sua casa e alguém vai ter que fazer. E, portanto, você vai ter que contratar alguém e aí você vai ver o custo da coisa. Então, existem duas formas de você ganhar dinheiro. Uma é trazendo e a outra é não gastando o dinheiro que você tem. Tá certo? Mas a normose, o que é? É você falar que o trabalho de casa não tem valor, que faz pouco, que de tarde fica assistindo televisão, que fica fazendo palavra cruzada. Ou seja, quem trabalha em casa não tem direito a ter um tempo livre. Quem está no escritório pode, né? Às vezes você pode 5, 10 minutos, parar um pouquinho, bater um papo, tomar um cafezinho. É verdade, hein, Bob? Né? Quem fuma, sai para ir no fumódromo, fumar. Não é? Mas quem está em casa, se você parar 5 minutos... está na ociosidade. Ah, tá vendo? Olha que vida Mas trabalho mansa. assim que a gente quer também, né? Como, por exemplo, tem gente que diz assim, poxa, Miriam, que bacana, hein? 1 hora só por dia que você trabalha, hein? Vai lá pra Rede Família, que é toda bonitona, né? Passa maquiagem, faz cabelo, põe a roupa bonita. Isso. E o antes? E o nosso preparo, né? Porque não é só chegar aqui e falar. Né, Bob? Então, a gente acaba percebendo que, sabe que você me falou isso e eu comecei a pensar realmente como o pessoal que está em casa. Se falam isso pra mim, quanta gente deve imaginar isso, né? Nossa, que vida boa, hein? Ó, 1 horinha, salário, depois vai embora. Então, a gente acaba assim, poxa, será que realmente? Aí você fala, não, pera um pouquinho, né? O que eu faço? Mas por quê? Porque nós convidamos pessoas como você, que nos esclarece, que nos orienta, mas muitas vezes no nosso dia a dia, Bob, nós conflitamos com pessoas que muitas vezes são pessoas que a gente chama pais, mães, amigos, amores, que cobram isso de você, né? Então, ou você se torna uma pessoa normal, igual a ele, que pra você não é nada normal, ou então você é uma pessoa do outro planeta, totalmente. É verdade. E na medida que você começa a colocar exatamente como você é, como você sente, isso começa a acabar. É simples, isso é uma dica, né? Porque às vezes o pessoal fala, bom, tá bom, você tá falando da normose, é muito bacana, mas é só com terapia que eu resolvo isso? Não, existem coisas práticas que você pode fazer, né? Existe dentro da filosofia chinesa, existe uma coisa que fala assim, olha, toda mentira só se torna verdade na hora que você acredita nela. Então, portanto, se eu acho que a tua vida como profissional é de 1 hora por dia e nada mais, o resto você não faz mais nada, se você acreditar na mentira que eu tô falando, ela se tornou verdade para você. E eu tô pouco me preocupando, né? Eu não me preocupo com isso, porque eu falei por falar, porque é o que eu acho.
Né? É a sua verdade, não é a minha. Mas e a gente acaba tomando a verdade do outro como a nossa. E isso porque é em muito alguma comum. forma não conseguimos resolver. No meu caso, tá tudo bem resolvido, tá? Mas assim, porque a gente conversa com os terapeutas. Aliás, eu digo assim, você não vai ao shopping, não compra seu sapato, você não vai, compra o seu shampoo, você não procura coisas boas na sua vida, no seu dia a dia. E aí quando a gente diz assim, olha, você não está se sentindo muito bem, por que você não procura ajuda de um terapeuta, de um psicoterapeuta, de um psicólogo? A maioria das pessoas dizem o quê? Ah, não, é muito caro, vou ficar lá conversando. 1 hora que eu vou lá conversar, vai ficar o olho da cara. Sendo que às vezes você paga muito menos do que um par de sapatos. Então, já também acaba ficando assim, tudo generalizado. Psicólogo, normose, não né? sou louco, não sou é louco, muito caro. Isso é coisa... fazer terapia é pra gente desocupada. Mas fazer a gente muda muito, né, Bob? Eu digo isso porque eu faço terapia há mais de 10 anos, muito mais, uns 12 anos. Eu também faço, né? Eu também acho que faço, cada vez que a gente descobre cuido. algo da gente, a gente vê o quanto nós somos ignorantes, o quanto somos fracos, o quanto somos impotentes, né? Basta ver uma mulher na TPM, né? Ah, não tem nada que resista, né, Bob? Mas a gente consegue segurar a onda através da terapia, exacerbando o que a gente sente. Porque a terapia, em última análise, gente, é o seguinte, terapia é autoconhecimento. É você se conhecer. Então, quanto mais você conhecer as suas fortalezas e as suas dificuldades, você consegue trabalhar essas duas coisas. E isso torna você uma pessoa com uma vida mais tranquila, mais sossegada, normal, sem ser normose. Muito bacana. E lembrando também que o terapeuta ele não vai chegar para você e falar: você tá errada, você tem que fazer diferente, faça isso, faça aquilo. Porque quem nunca fez terapia muitas vezes tem essa ideia errônea. De dizer, ó, ele vai mexer naquela feridinha, né? Tem gente que não tem nem ideia que tem a feridinha ainda. Então, eu falo com propriedade sobre o trabalho dos psicoterapeutas que sempre estão aqui com a gente, dos terapeutas, dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psiquiatras que vêm aqui com a gente nessa parte de saúde, que nós temos muito carinho, né? Você pode perceber que são sempre as mesmas pessoas. Por quê? Porque nós conhecemos o trabalho dessas pessoas, nós buscamos antes de trazer, buscamos muitas informações. Então, pode ficar tranquila, conheça o trabalho do Bob Carlucci, eu acho que vai valer a pena você fazer essa transformação. E quando a gente fala de transformação, a gente pensa logo na segunda-feira. E hoje, nada melhor do que começar. Segunda-feira é sempre um bom dia para começar, não é? Eu acho que... Isso é normal, tá na normalidade. Isso é normose, começar. isso é uma normose, você começar as coisas na segunda-feira, né? Mas a gente também nunca deve esquecer aquilo que aconteceu, né? Porque... nesse final de semana foi Dia dos Namorados, não foi? Uhum. E muita gente me perguntou assim, e eu que não tenho namorado, o que eu faço no Dia dos Namorados? Simples. Se você não fez nada, você podia ter saído com as suas amigas ou seus amigos e curtir a sua solteirice. Não tem nada de errado em ser solteiro. E não tem nada de errado você não se encontrar em alguns momentos. Não tá afim, não sai. Claro. Né? Se permita ser feliz. Qualquer dúvida que você tenha, é muito normal. A gente tem contato com o Bob, tá? O telefone dele é o 19-3881-4011 e você pode acessar o site que é fantástico, que é o www.bores.com.br, onde você terá outras informações, vai conhecer um trabalho paralelo que eles fazem também. E quando a gente busca algo, a gente encontra. Quando você busca algo bom, você encontra o melhor. Né? Então, veja os caminhos pelo qual você está percorrendo na sua vida, porque muitas vezes a gente reclama muito e faz pouco. Vamos começar essa semana cuidando da gente, cuidando da nossa criança interna. Isso vale a pena, né, Bob? É isso aí. Aliás, a gente poderia falar sobre isso, né? Vamos falar um pouco sobre a isso tal aí. da criança interna. A nossa criança interna, que é muito divertida e a gente normalmente, depois que fica adulto, a gente esquece dela, né? Porque você fica bobo. Para de... Isso é criança? Isso é coisa de criança. É bom ser criança, é muito bom. Até porque todas as crianças brincam com seriedade, né? Nós adultos é que achamos que brincadeira de criança é coisa boba. E não é. Eles brincam com muita seriedade. Por isso que a minha neta de 3 anos vem com a xicrinha de plástico trazer café para mim. E você toma. E eu bebo café que tá lá. Então... É a normoterapia. Isso, vai isso aí. praticando a normoterapia.
Né, Bob? E aos poucos você vai melhorando, vai se tornando uma pessoa melhor, a sua vida vai ficando mais alegre. E das pessoas ao nosso redor vai melhorando. Isso. E tudo vai ajeitando. E nada é da noite pro dia. Eu sempre digo assim, um pouco todo dia. Um pouco todo dia. E aos pouquinhos você vai mudando, você vai se tornando uma pessoa melhor, mais alegre com você mesmo, e as pessoas vão sentindo essa vibração sua e vão chegando perto de você. Quem? Pessoas alegres. Pessoas, né? E a vida fica mais simples, fica mais divertida. Eu acho que a gente precisa se divertir. Semelhante Nós temos o direito. atrai semelhante. Sempre. Obrigada por ter vindo, por Obrigado ser nosso você, semelhante, querida. porque aqui a nossa ideia também, você sabe que o nosso objetivo maior aqui é levar alegria para essas pessoas que estão em casa, me alegrar, porque é uma troca muito bacana, porque eu sinto essa boa energia. Quando eu digo isso, é porque a gente sente que você tá aí na torcida pelos e-mails que a gente recebe. Isso pra mim tá assim, ó, acima de qualquer coisa. E a sua presença aqui, você sabe, que deixa a nossa tarde muito mais iluminada. E eu me sinto muito bem em vir aqui, é um prazer estar Obrigada, com você Bobinha. E com o seu público, que é muito carinhoso. Muito Obrigada, obrigado. viu, querido? Uma boa tarde pra você. Obrigado. Rapidinho intervalo, Brasil.